Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos começar a falar, deste profeta chamado Ezequiel. Estamos aí numa sequência agora, na nossa leitura bíblica, dos profetas maiores, Passamos por Isaías, Jeremias e agora chegamos a Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. E ele vem de uma família sacerdotal, que era aceita, que era a família sacerdotal de Zadok. Ao contrário de Jeremias, vocês perceberam como o profeta Jeremias foi rejeitado. Um dos fatos é que ele pertencia a uma linhagem, de sacerdotal de Abiatar. E aí ele não era muito aceito. E nós vamos ver que o profeta, ele era casado e a esposa dele veio a falecer justamente aí um pouco antes da queda de Jerusalém. Então ele vai para o exílio babilônico viúvo, E nós percebemos aqui uma grande diferença, que o profeta Jeremias, ele ainda tem até a opção, de ir ou de ficar, e ele decide ficar e ele é cuidado, pelo rei da Babilônia. Mas o profeta Ezequiel, ele é levado para a Babilônia, ele vai morar lá, E ele vai ter um papel fundamental de animar o povo nesse exílio, Ele vai trazer duas mensagens, porque o tempo dele de profeta começa antes da destruição. Então nós podemos ver que ele vai profetizar juízo, mas também profetizar esperança ao povo, Nós vamos ver aí que Jeremias proclamou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, seria um instrumento usado por Deus para trazer juízo, sobre os pecados do seu povo. E os babilônicos vão devastar Jerusalém, Judá, e nós vamos ver que essa catástrofe vai enfraquecer a fé de muitos, que vão ser exilados aí e vão morar nessa comunidade lá em Babilônia, aonde Ezequiel vai fazer parte. E aí nós vamos ver que é composto aqui, de profecias literalmente trazida por este profeta. E nós vamos ver no primeiro capítulo a visão dos 4 querubins. Olha só, acontecia no 30º ano, no quinto dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, que é onde ele residia, abriram-se os céus e eu vi e tive uma visão de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolveu-se, e resplendor havia ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía algo semelhante de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem. E olha que interessante, lá em Apocalipse nós vamos ver visão semelhante a esta, tida por João ali na ilha de Patmos. Nós vamos ver isso em Apocalipse 4, Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As 2 pernas eram direitas, a planta dos pés era de bezerro e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinha mão de homem
e aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se virava quando ia, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de um homem à direita. Os 4 tinham um rosto de leão e à esquerda um rosto de boi, e também um rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima, cada uma tinha 2 asas, unidas cada uma ao do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhante à tocha. O fogo cobria o pendente de entre os seres e deles saía relâmpagos. Nós vamos ver semelhança, né? Quando se fala lá em Apocalipse capítulo 4, 5. Os seres viventes zizangueavam semelhante a relâmpagos. Visão de 4 rodas, ainda no capítulo 1, vi esses seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Nós vamos ver que ele vai profetizar também algo semelhante no próprio livro aqui de Ezequiel, lá no capítulo 10. O aspecto das rodas, a sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinha 4, as mesmas aparência, cujo aspecto de estrutura era como se tivesse uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando ia. As 2 cambrotas eram altas e metiam medo, e as 4 rodas, as mesmas, eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se ele também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nela havia o Espírito dos seres viventes. E aí, ainda no capítulo 1, 26, nós vamos ver a visão da glória divina, porque cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira sobre esta espécie de trono. Estava sentada uma figura semelhante a de um homem. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, vi como fogo e um resplendor ao redor dela, com um aspecto de arco que aparece em nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor dele. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava. E aí nós vamos ver a declaração da vocação de Ezequiel. Semelhantemente, em Isaías do capítulo 6, nós vamos ver, né, o chamado de Isaías. Olha só, esta voz me disse: filho do homem, põe-te pé, que eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé. E eu ouvi o que ele falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Ele e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque são uma casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Então, tanto lá no território de Judá, né, lá em Jerusalém, em toda aquela parte havia o profeta Jeremias profetizando. E aqui, em meio a exilados, o profeta Ezequiel. Então você vê o Deus cercando
cercando o povo com o seu amor, querendo que eles se achegassem ao Senhor e se arrependessem, né? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurja como causa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Interessante, né? Apocalipse 5 fala deste rolo de livro. Estendeu-se diante de mim e estava escrito dentro e fora. E nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu de comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu comi, na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho para falar de uma língua difícil, mas à casa de Israel, ou seja, ao teu povo eu te envio, né? E aí nós vamos ver que ainda nesse capítulo 3, a partir do versículo 16, fala sobre os atalaias de Israel. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir dos seus maus caminhos, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Então, olha a responsabilidade, né, que Deus colocou sobre o profeta Ezequiel, né? Mas se avisares ao perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levanta-te e sai do vale onde falei contigo. Levantei-me, saí do vale e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quedar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e falou comigo e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com ela, e não sairás do meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo e incapaz de repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei fala à tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Deixa eu orar por você. Deus, nesta manhã, queremos pedir que o Senhor não permita que sejamos casa rebelde, mas que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Se formos chamados ao arrependimento, gera em nós o arrependimento. Gera em nós, Senhor, frutos dignos, sabe, do arrependimento, Senhor. Queremos, papai, ter um coração disposto a te obedecer em tempo e em fora de tempo. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.